Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, no vídeo anterior eu fiz uma colocação a respeito do processo de privatização da Sabesp. Desta vez eu gostaria de entrar numa outra questão que está relacionada, que é o programa Universaliza SP. Esse programa é promovido pelo governador Tarcísio de Freitas. Nomear o governador não é simplesmente uma vontade da minha parte, porque ele justamente está chamando para si a responsabilidade da criação desse programa. Normalmente eu diria do governo, do Estado, mas nesse caso nomear cabe. Bom, vamos lá, é um programa que o governador Tarcísio de Freitas está promovendo, que visa dar uma maior articulação nas ações de saneamento no estado de São Paulo, por meio das unidades de gerenciamento de recursos hídricos, UGRHI. Então, essa nomenclatura, né, de unidade gestora, ela vai abranger esse programa, os 218 municípios que operam diretamente o serviço de saneamento básico municipal. Esses municípios estão fora da área da abrangência da Sabesp. Então, privatização da Sabesp e o programa Universaliza São Paulo são ações na mesma direção, né? Qual é a intenção? A intenção é promover aquilo que o Marco de Saneamento Básico quer, que são índices de atendimento de saneamento básico no Estado, conforme as metas estabelecidas. Mas vamos lá. Então, a Lei 9.034 de 1994, depois ela foi revogada pela Lei 16.337 de 14 de dezembro de 2016, né? Então, há uma distância temporal de aproximadamente 22 anos, que criou essa divisão em 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, né? O que é isso? Você cria algum critério para que municípios que estão sendo abastecidos por mesmas bacias hidrográficas, basicamente isso, eles tenham uma ação de gerenciamento de recursos hídricos articulada. Então, a unidade não tem mais base de lei, mas permanece enquanto forma de bem orientar as ações. Por quê? Porque, como todo mundo é abastecido pela mesma bacia hidrográfica, né, ou algumas outras condições que envolvem a captação de água, tratamento e depois o esgotamento, é preciso haver uma ação articulada. Se for só município isoladamente, alguma coisa pode ser feita de forma boa para o município, mas ruim para o outro. Então, a ideia de fazer essa unidade de gerenciamento é uma ideia necessária e inteligente, né? Então, mesmo com a revogação dessas unidades de gerenciamento, elas ainda permanecem como um referencial de gerenciamento do saneamento básico. Araraquara, e eu vou me valer agora de falar Araraquara, não só porque é a cidade que eu resido, mas porque eu quero discutir especificamente o serviço de saneamento que nós temos aqui em Araraquara. Mas vamos lá. Araraquara pertence à UGRHI, número 13, e a bacia hidrográfica do Tietê e Jacaré. Então, de novo, dois rios, não é, que tornam Araraquara, com outros 29 municípios da região, uma articulação de saneamento. Piracicaba está dentro dessa unidade gestora, mas só parcialmente, para demonstrar que ela se abastece do sistema Tietê-Jacaré, mas de outro sistema. Então, parte da cidade está dentro, outra parte está fora da unidade gestora. Faz sentido agir dessa forma e fazer essa distinção. Muito bem. Esse programa Universaliza São Paulo, ele que é o programa do governador Tarcísio de Freitas, ele parte da constatação, né, da verificação que a disponibilidade hídrica no estado de São Paulo oscila entre suficiente e regular.
suficiente e regular na maior parte do território. Ou seja, não é uma condição segura para um recurso estratégico. A água ela é fundamental para a sobrevida do ser humano e de tudo aquilo que lhe garante essa sobrevida. Então, não é um recurso qualquer, é um recurso estratégico. Se você olha para o território do estado inteiro e percebe que a disponibilidade hídrica, ou seja, a disponibilidade de água, está entre suficiente e regular, você vê que não está numa situação de abundância. Portanto, você pode ter alguns momentos, como vivemos recentemente, de fortes estiagens, que vai trazer problemas de abastecimento. O que aconteceu aqui em Araraquara. Araraquara teve uma estiagem, faltou água na cidade no ano passado, mas de onde veio essa falta de água? Veio da captação de superfície, dos rios. Mas no resto da cidade, a captação, que era profunda, por meio de poços, não houve essa falta de água. Então, é essa questão que tem que observar. Isso só para mostrar melhor esse dado, era 30% da cidade que teve falta de água. Não foi na cidade inteira. Mas 30% não é um número para se festejar. 30% é um número para se preocupar, não há dúvida nenhuma. Tá? Quando a gente está falando em vidas e disponibilidade de água, meio ambiente, os índices recomendáveis são sempre índice zero de risco. Isso que é o mais importante para todos nós. Mas vamos lá. Então, o programa Universaliza SP, né, afirma que as falhas mais comprometedoras dos atuais sistemas de saneamento nos municípios são dois elementos: as perdas e a falta de tratamento de esgoto. Ambas se somam. Perda, quer dizer, você coloca a água no sistema de distribuição e por vazamentos você perde. Essa é uma das formas de ter perda de água, né? Existem outras formas, mas o importante é isso, a perda. Quer dizer, quando você perde alguma coisa, você não tem como dispor dela, né? Então, é algo que você precisa estar muito atento. E a falta de tratamento de esgotos vai na mesma direção. Vamos pensar como a disponibilidade de recurso hídrico como um todo. Se você perde e devolve o esgoto para a natureza sem tratamento, você está contribuindo para essa falta de água como um todo. Então, o programa aponta esses dois elementos como realmente críticos e que precisam de atenção. Está correto fazer essa observação, que a perda e a falta de tratamento de esgoto são estratégicos, não há dúvida nenhuma. Bom, e os dados apresentados nesse programa indicam que serão necessários 9 bilhões de reais de investimentos, num prazo aí de década. E esse investimento esse programa do Estado, deverá ocorrer por meio de licitações de PPPs, para que isso seja superado. O que é uma PPP? O que a sigla quer dizer? Parceria público-privado, né? Vamos lá, vamos só fazer um break aqui. Na origem do termo, a PPP vem da experiência internacional, né? Não vou ir mais fundo no significado técnico disso, mas é uma forma de atrair investimentos privados em obras de infraestrutura. Obras de infraestrutura vão beneficiar a coletividade. Então, a obra de infraestrutura normalmente está associada a poder público. As PPPs pelo mundo afora, né, elas foram uma forma de atrair a iniciativa privada para a infraestrutura e benefício público. Como é que funciona uma PPP? Basicamente, o Estado garante, no longo prazo, o retorno do valor investido. Quer dizer, já que eu vou investir em infraestrutura, eu preciso ter uma estabilidade no preço cobrado, às vezes num prazo de 30, 40 anos, para que o investimento seja compensado. E a PPP, a parceria público-privada, ela foi usada em larga escala no mundo afora, né? Então, por exemplo, as PPPs são sucesso em vários países. Uma pesquisa de Google ou de alguma inteligência artificial vai mostrar como elas foram utilizadas em diversos países, diversos,
no sentido geográfico, populacional e de orientação política. Então, por exemplo, a China, o Canadá, a Irlanda se valeram de PPPs e tiveram um grande sucesso para criar portos, aeroportos e outras infraestruturas semelhantes. Só que no Brasil, a PPP, nos moldes da experiência internacional, não trouxe o mesmo resultado. Isso tem uma questão legal, no meu entender, que merece também observar com calma, mas não trouxe. E acabou por se transformar em um processo, aqui no Brasil, em que primeiro o Estado investe e depois a iniciativa privada opera. Uma parceria privada um pouco desvantajosa, né? Não diria uma parceria. O exemplo é a cidade de São Paulo, o metrô. O metrô é exemplo disso. O Estado vai lá, constrói, caríssimo, construir uma linha de metrô, e depois entrega para a iniciativa privada para operar e chama isso de parceria público-privada. Nem de longe, nem de perto, é algo semelhante à experiência internacional. Na experiência internacional, só para resumir esse imbróglio, o investimento também é feito pela iniciativa privada. Não é o Estado que faz. Ela investe, ela opera e ela garante o retorno, né? Mas vamos lá. Aqui não. Aqui é um capitalismo muito peculiar, é um capitalismo sem risco, sempre com o Estado garantindo que esse risco seja mitigado ou eliminado. Bom, é obrigatório destacar que nas justificativas que o governo do Estado apresenta para o Universaliza São Paulo, há o compromisso de não privatizar a autarquia ou o Serviço Municipal de Saneamento. Então, assim, nós queremos universalizar, nós queremos promover esse desenvolvimento regionalizado, mas isso não implica na privatização da autarquia ou do Serviço Municipal de Saneamento. Isso está dito de forma muito evidente. É importante levar isso em consideração. No meu entender, é algo meritório, né? Não privatizar a autarquia. Por quê? Porque a experiência histórica, e a gente pode remontar aí a décadas de 30 ou até 40 anos, mostra que serviços municipais autônomos, por meio de autarquia, têm trazido fortes benefícios no processo de saneamento. Há vários estudos nessa direção que confirmam isso que eu acabei de afirmar, mas também questionam isso que eu acabei de afirmar. De qualquer maneira, há exemplo de sucesso. O exemplo de sucesso é esse que está aqui em Araraquara, que eu vou falar já em breve. Bom, então, como é que vai ocorrer esse processo todo proposto pelo Universaliza do governador Tarcísio de Freitas? Como é que ele vai acontecer na prática, né? Então, vai haver uma criação de um Conselho Deliberativo Regional. Então, aqui no caso, um Conselho Deliberativo para os 29 municípios da nossa região, em que a prestação de serviço vai ser regionalizada. Continua o serviço municipal autônomo, mas agora passa a ter um conselho deliberativo que vai fazer esse processo de prestação de serviço por meio de um conselho deliberativo, por meio de uma regionalização. O que isso vai significar na prática? Na prática, como está indicado pelo Universaliza São Paulo, as tarifas de água serão iguais em todas as regiões do estado de São Paulo, no valor de R$ 450 a R$ 500 por habitante por ano, né? Bom, além disso, né, dessa tarifa igual, as tarifas sociais estarão também determinadas em um valor mínimo de cobrança. E haverá ainda o compromisso do Estado de subsídio anual de R$ 650 milhões por ano. Então, veja, tarifa mínima, não é? Tarifa social, não é? E um aporte de recursos de R$ 650 milhões por ano. 650 milhões de reais por ano, a cifra isolada é significativa. Porém, quando ela é disseminada para o número bastante elevado, aí são os 218 municípios por ano, esse valor não é de grande impacto. Não quero dizer com isso que há um valor desprezível e nada servirá. Ao contrário, servirá, mas não na magnitude da necessidade dos investimentos. A maior parte de financiamento desse processo de regionalização
fica evidente que será por meio das tarifas a serem cobradas. E até onde percebo eu, essas tarifas que serão cobradas vai significar um aumento de tarifas. Talvez aqui em Araraquara, não, né? Mas eu penso que na maioria dos municípios de menor porte haverá sim um aumento de tarifas. Mas vamos lá. O que orienta a Universaliza São Paulo, né? Existe toda uma discussão técnica detalhada, mas o que orienta? A garantia do retorno de investimento privado no serviço de saneamento e a garantia de segurança jurídica para que o investimento privado ocorra no longo prazo. Nada a criticar nessa preocupação. Se há um investimento privado, é preciso ter garantia de retorno, senão esse investimento não ocorrerá. A questão é o que se paga para essa garantia. Essa é a questão de fundo. Em que pese essa preocupação de maior rentabilidade financeira ao investidor privado no saneamento básico público, o programa tem justificativas reais e merece ser analisado com maior profundidade. Mas, como eu disse, indica o impacto no aumento de tarifas por ajustes a um valor mínimo de cobrança. Vou pegar aqui o exemplo do nosso DAE, Departamento Autônomo de Águas e Esgotos de Araraquara, que é uma autarquia. Esse departamento, há muitas décadas, é um serviço de excelência. Todo mundo que conhece o DAE de Araraquara, que trabalha com essa questão de saneamento, sabe que o DAE de Araraquara é diria eu, uma joia da coroa. Um grande exemplo de promoção de saneamento básico. Merece respeito, merece admiração, né? Então, ela tem uma rede de abastecimento com dimensão suficiente para garantir a água tratada para a totalidade da população urbana. Totalidade. Tem boa reservação, né? Guardar a água, e a captação garante que o abastecimento é um abastecimento para quase que 99% da população, né? E que a captação de esgoto também está nesse limite, né? Mas mais importante, e isso é muito importante, 100% de tratamento do esgoto, né? Então, é um caso de sucesso. É um caso de sucesso. Mas o que está fora do abastecimento são regiões de chácaras, né? Que, na realidade, ele não é abastecido, ou melhor dizendo, não tem o esgoto captado pelo município, mas isso não significa necessariamente um impacto ambiental negativo, né? Há condicionantes aí. O que importa é o seguinte: a área urbana tem grande distribuição, né? E tem 100% de esgoto tratado. Quanto que isso aconteceu? Há décadas atrás, tá certo? Bom, agora, tem uma questão importante aqui no município. Ele não tem uma tarifa social, ele tem programas sociais. Programas sociais e tarifa social têm uma grande diferença. O programa social você faz caso a caso, por meio de assistência social, né? O LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social no Brasil, uma grande conquista do século passado, deve estar já beirando aí, se é que não, 30 anos. O que ela permite? A capilaridade, ou seja, o caso a caso, né? Não vamos ter uma política de promoção social indistinta. Não, a promoção social tem que ser vista caso a caso. Cada situação de vulnerabilidade apresenta as suas peculiaridades e, portanto, alternativas de solução distintas. Então, aqui em Araraquara, nós temos um programa social. O que faz esse programa social? Impede que famílias em situação de vulnerabilidade seja desabastecida de água. O que quer dizer isso? Tem água cortada. Não pagou água cortada. A tarifa social, ela é justa, mas não tão justa e não tão inteligente quanto um programa social. O programa social, no meu entender, é mais inteligente, até porque vulnerabilidade não é só uma questão de dado econômico. Vulnerabilidade implica outras questões. E, em algum momento, alguém pode estar em situação de vulnerabilidade e, em outro momento, não.
E em outro momento ela pode voltar para essa situação. Por isso que um programa social bem orientado pode ser muito mais inteligente do ponto de vista da efetividade e do impacto social, né? Agora eu vou dar mais um dado para a gente pensar. A purificação da água aqui em Araraquara, não sou um técnico dessa área, né? Mas conheço o suficiente para saber que ela se vale de tanino. Tanino o que é? É um elemento vegetal. Portanto, o impacto do uso de tanino para a purificação da água aqui em Araraquara, ele é mais custoso, mais talvez até demorado, porém de impacto ambiental muito menor. Então, vamos lá. Se eu estou preocupado com uma tarifa de água que tem uma boa margem para compensar o valor investido, não vou me valer do uso de tanino. Tá certo? Eu vou usar um outro tipo de material que terá o mesmo efeito, que não terá assim, sério impacto ambiental, mas um impacto ambiental um pouco mais agressivo que o do tanino. Aqui em Araraquara se utiliza o tanino. A água tônica que a gente bebe tem tanino. É um remédio bom para o uso da febre amarela, né? Como medicamento. Então, não é um contaminante do solo, nem vai trazer nenhum problema de longo prazo se utilizando. E só para esclarecer, se é usado na purificação não significa que ele está sendo bebido pela população. Pelo contrário, não chega a nada. Então, como eu disse, nessa lógica de rentabilidade, para garantia do retorno de investimento, que é o que aponta a Universaliza São Paulo, uma prática dessas, programa social, uso do tanino, não é contemplado, não está ali dentro. Pode até vir a ser, depois fazer uma verificação nesse sentido, mas não é por aí porque aumenta o custo, né? O programa social e o uso desse elemento aumenta o custo. Se aumenta o custo, compromete o prazo do retorno do valor investido. E o Universaliza São Paulo está em busca de garantia de retorno. Volto a dizer, a garantia de retorno não é um pecado, nem é uma coisa horrível. A garantia de retorno é justa, é necessária. Mas essa garantia de retorno não pode ser feita a qualquer preço. É aí que está o problema. Então, por meio desse programa, ao que parece, questões como são praticadas aqui no município de Araraquara talvez não estejam dentro. Talvez significa verificar se estarão ou não. É claro que esse processo de universalização do saneamento básico, como estou dizendo, exige pensar e planejar com calma e serenidade. De novo, como disse no outro vídeo, não devemos tratar isso como uma questão ideológica, não se trata de briga de torcida. Não é isso. Não estamos num estádio torcendo para A ou B. Estamos pensando uma questão importante, nossa sociedade, e estamos pensando saneamento básico. Então, ela precisa de um auxílio técnico consistente. E, no meu entender, há um pouco de lacuna nessa história. Vou pegar o exemplo da privatização da Sabesp. Para mim, é necessário não reproduzir o mesmo erro de submeter saneamento básico a somente uma lógica comercial. Essa é a questão que nós devemos evitar. Aqui falou o Álvaro Martim Guedes, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.